Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 33. A gente vai estar aqui falando, tá? Porém, a gente vai estar aqui convidando o primeiro Deus, Jesus, o Espírito Santo, para estar aqui conosco. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para estar aqui conosco, Pai. A presença de vocês é fundamental nessa hora. Que teu Espírito venha falar aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor venha ser presente nesse momento em nossas vidas, Pai. Não só nesse momento, mas em todos os momentos de nossas vidas, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, abra a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 33, a partir do versículo 8, que fala assim. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir, e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Neste caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? O evangelho é para ser anunciado, tá? Você que é conhecedor da palavra, você que conhece a palavra, você que já aceitou Jesus, você que já abriu a porta, você que tem uma vida com Deus, você que tem o evangelho no teu coração e você segue o evangelho de Cristo, você precisa abrir a boca e falar do evangelho para as pessoas. Independente ou não, se você tiver um cargo em igreja, independente ou não, se você tiver uma posição, independente de qualquer coisa, aceitou Jesus, abriu a porta, tem conhecimento da palavra, tem entendimento da palavra, tem relacionamento com Deus, começa a falar do evangelho para as pessoas. Por quê, gente? O evangelho, Deus nos ensina através da tua palavra que nós precisamos fazer o ID. As pessoas só vão conhecer Deus, Jesus, o Espírito Santo, se você abrir a sua boca. Aonde você está, você não está por acaso. Você não está por... Você tem que estar aí porque você nasceu nessa família, porque Deus te colocou nesse lugar, porque você mora aí desde criança. Se você conheceu o Evangelho, se você passou a conhecer o Evangelho, se você passou a ter... o Evangelho passou a fazer parte da sua vida, é obrigação nossa falar do Evangelho para outras pessoas. Porque da mesma forma que você foi alcançado através de uma outra pessoa falando do Evangelho para você, entende? Você teve essa oportunidade de conhecer a Cristo, outras pessoas estão esperando você abrir a boca para poder falar do Evangelho. Porque existem pessoas à nossa volta que só vão conhecer a Cristo se a gente falar, se a gente se posicionar e ter uma iniciativa e falar do amor de Deus para as pessoas. Aí vamos supor que você não fale, você não verbalize o que a palavra pede, né, da gente fazer o evangelho. Essas pessoas que você tem que fazer, elas não vão conhecer o evangelho, você é culpado por isso, ou seja, você está sendo culpado por uma morte espiritual de alguém. Entende? Então, comece a falar o evangelho. Independente ou não se você tem conhecimento, o que você tem de conhecimento é o suficiente para o evangelho ser anunciado. Com o tempo, tá? Com seu despertar, com o seu interesse em querer falar do amor de Deus, com a sua disponibilidade, com o posicionamento que você tomou, o próprio Deus ele vai te orientando conforme você deve fazer, conforme você tem que falar, o que você não pode falar, como você deve agir. Entende, gente? Nós somos irresponsáveis por milhares de vidas que precisam do evangelho, que precisam de direcionamento, que estão esperando você vir a falar sobre o evangelho, porque do mesmo jeito que a gente precisa se colocar no lugar dessas pessoas, do mesmo jeito que a gente precisou de alguém vir falar conosco, foi usado por Deus para falar conosco, para nos mostrar o caminho, existem milhares de pessoas atrás de você que precisam também de você, para poder você vir a falar do evangelho para essas pessoas, para elas virem conhecer Cristo através da sua vida. Entende? Então a gente não pode parar.
Não pode. Porque a gente precisa falar, né, do Evangelho. Existem milhares de pessoas no mundo hoje que estão sem direcionamento, estão sem objetivo de vida, porque pessoas que conhecem o Evangelho, que conhecem a Cristo, mas por medo, por receio do que vão pensar, ou por medo do que vai acontecer com elas, entende? Elas se travam, elas se calam, elas se omitem. E isso está acontecendo a morte espiritual de milhares de pessoas. Por quê? E essas pessoas que estão morrendo espiritualmente, elas estão ficando sem norte, elas estão ficando sem direção, sem orientação, estão acabando indo para o mundo, achando que o que o mundo oferece para elas é o que é correto, achando que os costumes mundanos são costumes de Deus, porque as pessoas têm o costume de falar de que Deus, que aquilo ali do mundo é Deus que deu, entende? Porque quando a gente fala isso, né, quando a gente fala assim, isso aqui foi Deus que me deu, e eu não tenho vida no altar, eu não conheço a palavra, eu não conheço o evangelho, mas foi Deus que me deu, me dá uma sensação de paz, me dá uma sensação de que aquilo ali é bom e que foi como foi Deus que me deu, na minha imaginação, vamos colocar dessa forma, como foi Deus que me deu, então não vai me causar mal, eu estou fazendo o que é correto. Só que a gente sabe que não foi Deus que deu. E a pessoa sabe também que não foi Deus que deu. Só que, como ela não tem conhecimento, ela bota aquilo como se fosse... Ela atribui aquilo para ela como se fosse algo verdadeiro, como se fosse aquilo fosse bom. E ela acaba que ela vai entrando por um caminho de destruição, por um caminho de distanciamento de Deus, porque ela colocou na cabeça dela que aquilo ali que ela está fazendo, que aquela decisão que ela está tomando, que aquilo que ela está pegando para ela é de Deus, sendo que não é de Deus, sendo que é a oposição que trouxe, sendo que são as escolhas delas erradas que ela fez, entende? Então, você é conhecedor da palavra, independente do grau de instrução que você tenha, você conhece a palavra, o pouco que você sabe, fale, porque Deus vai capacitar você, conforme você for falando, conforme você for verbalizando. E, gente, a gente precisa buscar a presença de Deus na nossa individualidade. A gente precisa não só depender do pastor da igreja que você vai, não só depender da denominação que você frequenta, tá? Seja você católico, seja você evangélico, seja você qualquer denominação que você escolheu. Você não pode ficar só na dependência de uma única pessoa. Você tem que ficar na dependência de Deus. Então, a sua individualidade em buscar a Cristo é primordial na sua vida. Você precisa ter relacionamento com Cristo, com Deus, com Jesus e o Espírito Santo na sua individualidade. Desculpa, gente, ainda estou me recuperando. Então, você precisa buscar a Deus na sua individualidade. Porque é a sua individualidade que vai dar base para o seu desenvolvimento com Deus, que vai aprimorar você vir a falar dele para outras pessoas, você vir a falar do Evangelho, você vir a mostrar o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor do Espírito Santo por todas as pessoas. É você, na sua individualidade com Deus. Porque quando a gente busca Deus, a nossa individualidade, que a gente gera um relacionamento com Ele, Deus começa a trabalhar dentro de nós. Ele começa a tirar o que não é dele aqui de dentro, as nossas escolhas erradas, as nossas feridas, os traumas que foram causados no decorrer da nossa vida. Ele começa a tirar, ele começa a limpar. E ele começa a colocar virtudes deles, ele começa a colocar dons deles. Entende, gente? Então, o seu relacionamento com Deus é primordial para você vir a ter uma vida em santidade e vir falar o evangelho para as pessoas. Então, não se cale. Quando a gente se cala, a gente está sendo conivente com o erro, a gente está sendo conivente com o pecado. Por quê? Porque a gente sabe qual é a verdade. A gente sabe como é que a gente faz para chegar até o coração de Deus. A gente sabe qual é a porta que tem que ser aberta. Mas a partir do momento que a gente não fale, a gente está sendo conivente com o pecado. A gente está sendo conivente com o erro. E não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus está falando aqui na palavra. Se você conhece a palavra e não fala, você vai ser culpado por ela. Ele vai chamar a tua atenção. Por que você não falou?
Por que você não anunciou o evangelho? Por que você não deu a oportunidade daquela pessoa ali me conhecer? Ele vai te cobrar. Entende, gente? Então, antes de você ser cobrado por Deus, ou antes de você perder a vida de uma pessoa por negligência sua, de achar o que aquela pessoa vai pensar de mim, ou por receio, ou por medo, fale. Fale o que você sabe. Você não é obrigado a saber tudo. A prática leva à excelência, entende? Então, conforme você for fazendo, conforme você for praticando, você vai desenvolvendo dentro de você essa facilidade que tem de falar o evangelho, entende? Se você pegar vídeos meus aqui do início, você vai ver que eu tava travada, você vai ver que eu tava sem graça, porque eu nunca gravei vídeos. Só que hoje eu tô mais desenvolta, eu tô conseguindo mais falar. Por quê? Porque eu não desisti. Porque eu não me importei com o que as pessoas estão falando. Deus virou pra mim e falou: Roberta, eu quero que você comece a gravar. O evangelho precisa ser anunciado. Existem milhares e milhares de pessoas precisando de você. Que vai conhecer a Cristo, vai conhecer a palavra, relacionamento comigo através da sua vida. Eu dei passos para trás. Só que eu sabia que dentro de mim, como eu tenho muito temor a Deus, eu sabia dentro de mim que eu precisava falar, que eu não podia me calar. Entende? Tem mais um detalhe. Quando Deus pede algo pra gente e a gente não faz, Ele vai levantar uma outra pessoa para fazer no teu lugar. E vai te mostrar como que aquela outra pessoa fez e vai te mostrar que você poderia ter feito igual a ela. Mas aquela pessoa não teve medo e você teve. E Ele vai te cobrar por isso. Eu tô te falando isso porque isso aconteceu comigo também. Ele pediu para falar, eu não falei, Ele levantou uma outra pessoa para falar o que Ele tinha pedido para eu falar. E eu vi que quando a pessoa estava anunciando o que Ele tinha pedido para falar, eu vi que não era um bicho de 7 cabeças. Mas o meu medo me paralisou. Então não permita que o medo te paralise. Fale do evangelho para as pessoas. Tá bom? Existem pessoas à sua volta esperando um direcionamento, um norte, para poder vir a conhecer a Cristo através da sua vida. Tá bom? Todos nós somos importantes. O evangelho não é para a gente guardar para nós. O evangelho é para ser anunciado. O evangelho é para ser dito. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra. Obrigada, Paizinho, por nos orientar como que devemos fazer. Obrigada, Senhor, por estar sempre na nossa presença, por estar sempre nos orientando, nos ensinando através do poder da Tua palavra, através do Teu amor, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida que é Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Pai, que cada vida aqui venha ter o coração, Senhor, disponível para Ti. Que cada vida aqui, Senhor, venha querer estar na Tua presença, que venha querer Te buscar, Pai, em espírito e verdade. Pelo poder do nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, eu desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.